Se você assistiu os filmes da saga do Senhor dos Anéis, você conhece muito bem o Condado, que é a terra dos Hobbits lá no filme. E obviamente, quando você vê o Condado ali dos Hobbits no filme, você acredita que é apenas ficção. E não deixa de ser. Porém, o Condado realmente existe no nosso mundo, porque foi construído para o filme. Basicamente, ele foi construído como set do filme, porém ele ainda permanece de pé e se tornou ponto turístico lá da Nova Zelândia, mais especificamente na região chamada Mata Mata, e que você pode ir até lá e visitar o Condado dos Hobbits. Sendo assim, qualquer pessoa do mundo pode ir até Hobbiton e conhecer como são as casinhas dos hobbits. Nós usamos o ar para encher balões, pneus, recipientes com gás, sentir a brisa dos ventos e principalmente para respirarmos. Mas por que nós não conseguimos enxergar o ar ao nosso redor? Para que a gente possa ver algo como um objeto, por exemplo, a gente precisa que a luz bata sobre ele para que essa luz seja refletida e aí a gente consiga enxergar com os nossos olhos. Porém, as moléculas de ar são tão pequenas que a luz não consegue refletir sobre elas e a gente não consegue enxergar elas. É como se elas fossem quase que transparentes, de tão pequenas que elas são. Fora que entre uma molécula e outra, o espaçamento entre elas é muito grande. Com isso, a luz que bate sobre essas moléculas acaba não se espalhando e nem sendo absorvida de forma muito significativa. O que faz com que a luz acabe passando através do ar sem ser afetada de alguma forma, fazendo com que nós não possamos enxergar o ar. Em algum momento da sua vida, você já deve ter visto esse animal aqui, que parece um hamster gigante. Esse bicho fofinho aqui se chama chinchila, e não, ele não pode se molhar, porque senão ele vai de base. Parece uma coisa meio absurda, mas isso realmente acontece por conta da densidade dos pelos dela. E é justamente por possuir uma quantidade muito densa e grande de pelos no seu corpo que ao se molhar, elas vão demorar muito tempo para secar o próprio corpo. E isso pode acabar acarretando fungos no seu corpo, bactérias ou até doenças que são causadas ali. Tá, mas se ela não pode se molhar, como é que bebe água? Obviamente, a gente bebe água pela boca, né? Não é pelas costas, por exemplo. Não pode molhar o pelo, não a boca. Ah, mas e se eu deixar pingar um pouquinho de água nela? Obviamente também não exagera, né? Tem que ser uma quantidade um pouco maior para deixar o pelo dela úmido por muito tempo. E a forma correta de dar banho é através de um banho seco, ou seja, ela se enrola ali num pó de mármore, por exemplo, e consegue se banhar. E antes que você se questione se pode ou não, sim, no Brasil você pode ter uma chinchila de estimação. Então sempre tome esses cuidados para que o seu bichinho não sofra, coitado. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like aqui e seguir a gente pra mais, viu? Valeu! Isso aqui que você tá vendo é uma nuvem, mais especificamente uma nuvem iridescente. É um fenômeno muito bonito que acontece de forma rara em alguns lugares. Esse fenômeno acontece com as nuvens quando acontece um processo chamado difração. Isso ocorre quando a luz solar entra em contato com gotículas de água ali nas nuvens ou partículas de gelo que tem ali. E ao entrar em contato com essa nuvem, a luz acaba se dissipando e se espalhando, como se ela desviasse para várias direções, o que acaba gerando essa nuvem com um aspecto meio de arco-íris ali. Esse fenômeno é mais comum em nuvens chamadas cirros, que são nuvens que ficam aproximadamente entre 6 e 9 mil metros de altura. E esse lindo fenômeno pode ser observado tanto ao nascer do sol quanto no pôr do sol. Além disso, também é muito comum ver ele antes de uma tempestade. E se você gostou desse vídeo aqui, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e seguir a gente para mais conteúdos como esse, viu? Valeu! Você sabia que a Lua está se afastando do nosso planeta? E anualmente a Lua se afasta do planeta Terra cerca de 3,8 centímetros. Eu sei que parece pouco, mas daqui a alguns bilhões de anos a Lua vai estar bem distante da Terra. Mas alguns bilhões de anos atrás ela já esteve muito mais próxima. E isso fazia com que as marés do nosso planeta fossem gigantescas. E além disso, o nosso planeta tinha dias mais curtos. Alguns dias podiam chegar a no máximo 18 horas. E com o tempo a Lua vai se afastar cada vez mais e os dias vão ficar cada vez mais longos, o que vai afetar drasticamente nas marés, que vão diminuir, o que acaba afetando o clima também, o habitat de diversas espécies e mudará completamente o território de vários continentes. Todo esse fenômeno acontece por causa da força das marés, que acaba deformando de forma leve o planeta, fazendo com que ele tenha um retardo na sua rotação. E de forma muito básica, existe uma transferência de energia entre a Terra e a Lua. Só que a rotação da Terra, tendo esse retardo cada vez maior, faz com que ela perca força sobre a Lua, fazendo com que a Lua acabe se afastando cada vez mais da órbita da Terra. Alguma vez você já se perguntou por que é que as cobras ficam colocando a língua para fora o tempo todo? Para entender isso, precisamos saber primeiro que mesmo que as cobras tenham nariz, elas respiram por ele, mas não sentem cheiro. E de forma muito básica, um cheiro é gerado por partículas químicas ali no ambiente que são captadas pelo nosso olfato. Então nós, seres humanos, respiramos e sentimos o cheiro pelo nariz, porém nós também respiramos pela boca e não sentimos cheiro por ela. Então acontece um processo semelhante com as cobras, com as quais elas respiram pelo nariz, porém não conseguem sentir o cheiro por eles. Então é por isso que elas colocam a língua para fora, para sentir as partículas químicas que tem ali no ambiente. E ao colocar a língua para dentro, elas ativam um mecanismo no corpo delas que é um órgão, chamado órgão de Jacobson, com a qual conseguem reconhecer essas partículas químicas e identificar esse cheiro.
Sendo assim, toda vez que você vê uma cobra colocando a língua pra fora, ela está tentando sentir o ambiente, identificar o cheiro e saber o que está ao redor. Então esse processo acaba ajudando ela a poder se localizar para saber onde está, o que encarar, onde ir. Fora que também acaba auxiliando também no processo de caça de alimentos. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o like e comentar aqui o que você achou, viu? Valeu! Você sabia que uma vez a Austrália conseguiu perder uma guerra contra aves? E a ave em questão são os emus. E essa batalha ficou conhecida como Guerra dos Emus e aconteceu lá em 1932. Nessa época, os agricultores estavam sofrendo muito com ataques de emus nas plantações. Eram milhares de emus que estavam fazendo isso numa certa região da Austrália. E infelizmente esse período estava sendo um período muito delicado para a economia, já que estavam sofrendo ainda as consequências da crise de 1929, da Grande Depressão. Então os agricultores resolveram pedir ajuda para o governo e o governo australiano mandou simplesmente o exército para cima das aves. Só que mesmo utilizando o armamento militar e tudo, eles não conseguiram dar conta dos milhares de emus que tinham lá. E os emus continuavam atacando as plantações, derrubando tudo ali, e infelizmente o exército não conseguia ganhar deles. Então depois de um mês tentando abater aqueles emus ali da região, o exército pediu rendição ali e desistiu da ideia. Então basicamente os emus ganharam a batalha ali contra o exército ao ponto do exército se render. Para ficar pior ainda, a oposição do governo na época sugeriu que dessem medalhas de honra aos emus por terem vencido essa batalha. Inacreditável, pô! Pra você que não sabe, lá na China, cada ano é atribuído a um animal diferente, num ciclo de 12 anos, logo 12 animais que compõem o horóscopo e zodíaco chinês. Mas como que isso começou, afinal? Tudo isso começa por conta de uma lenda muito famosa lá da China. Basicamente, há muito tempo atrás, o imperador de Jade teria convocado uma mega corrida com todos os animais. As regras e a premiação da corrida eram muito simples. Basicamente, eles tinham que atravessar todo o percurso e os 12 primeiros que atravessassem a linha de chegada ganhariam para si um ano do ciclo lunar. A linha de chegada ficava depois de um rio que eles precisavam atravessar no caminho. Por incrível que pareça, o grande vencedor foi o rato. Em segundo lugar, nós tivemos o boi, seguidos pelo tigre, coelho, dragão, serpente e cavalo. Depois tivemos a cabra, o macaco, o galo, o cachorro e, por último, o porco. E esses foram os 12 animais vencedores que receberam o título de representar os anos do ciclo lunar e do zodíaco chinês. Mas você deve ter sentido falta de alguns animais, principalmente do gato. Mas o gato, coitado, passou por um perrengue nessa história. Mas eu vou contar isso em outro vídeo.